Olá, aqui continuando os estudos sobre o profeta Elias. No estudo anterior, em 1 Reis capítulo 21, nós vimos como Jezabel ofereceu e conquistou injustamente a vinha de Nabote para Acabe, que andava triste, emburrado, coitadinho, porque queria aquela vinha de Nabote que ficava ao lado de seu palácio. E então eles mataram injustamente o homem, inventando mentiras, uma trama para conquistar a vinha de Nabote. Agora, nós vamos ver uma sentença profética contra Acabe, em 1 Reis capítulo 21, versículo 17 a 24, em que Deus manda Elias encontrar-se com Acabe na vinha de Nabote. Ele estava lá tomando-a para si, versículos 17 e 18. E Deus manda dizer-lhes: mataste para tomar a herança? Serás morto, e no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o seu também. Versículo 19. Acabe chama Elias de inimigo. Elias não nega. Perseguiu-o e alcançou-o porque ele se deixou subornar e vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Em decorrência disso, Deus faria cair desgraça sobre ele e sobre sua família. Varreria a ele toda a sua descendência da casa de Israel. Versículo 21. Deixariam de existir, no versículo 22. Também os cães devorariam Jezabel, versículo 23. Os descendentes de Acabe que morressem na cidade seriam devorados pelos cães, e os que morressem no campo seriam devorados pelas aves, versículo 24. O que nós percebemos aqui então? Deus manda o profeta falar com Acabe e diz até onde ele estava. Estava lá tomando posse da herança alheia, da herança conquistada com injustiça e crimes. Deus sabe onde nos encontramos e o que estamos fazendo, né? Deus sabe o tempo todo os passos dos homens. Deus conhece os atos de injustiças que são cometidos e os pune. O Salmo 139, versículo 1 em diante, diz que Deus sabe todas as coisas. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Não tem como nos escaparmos dele em nenhum momento, em nenhum instante, de forma alguma. A palavra que Deus mandou Elias transmitir a Acabe era uma sentença, uma condenação. Mataste para tomar a herança? Serás morto. Serás morto. E diz os detalhes de como ele seria morto, tanto ele quanto Jezabel e até a sua descendência. Então era uma sentença que vinha sobre Acabe, vinha de Iavé para Acabe através do seu porta-voz, através do porta-voz de Deus, o profeta Elias. Uma coisa que nós percebemos aqui sobre as profecias é que elas trazem consolo, mas também trazem castigo, trazem juízo. As profecias têm essa dupla funcionalidade. O profeta tinha uma mensagem de Deus para o rei. A palavra de Deus incomodou a Acabe e tem incomodado muitas pessoas que querem viver no pecado. Jesus disse que isso acontece porque as pessoas querem viver nas trevas porque suas obras são más. João capítulo 3, versículo 19. Temos que destacar aqui também que por causa de Acabe, a sua descendência teve uma herança maldita, né? Que herança maldita esse pai deixou para os seus filhos. O tom de sentença já era conhecido em 1 Reis, capítulo 14, versículos 10 e 11. Foi exatamente assim que o primeiro rei de Israel, reino do norte, agora como reino do norte, teve a sentença também de Deus por causa dos seus pecados, né? Deus, então, faz o mesmo tom da sentença: porquanto eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto o escravo quanto o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Então a mesma sentença agora vem sobre o rei Acabe, né? Em termos de condenação espiritual, hoje, entretanto, os pecados dos nossos pais não influenciam mais em nossos pecados, em nossa vida, né? Não nos traz mais a condenação. O juízo de Deus não vem mais sobre nós,
por causa dos pecados dos nossos pais, mas por causa dos nossos próprios pecados. Nessa perspectiva de os pecados dos pais caírem sobre os filhos, no sentido espiritual, de condenação, de juízo, de sentença de Deus, já começou a ser mudado a partir de Ezequiel, por exemplo, capítulo 18. Mas alcançou o seu auge com Jesus Cristo, né? Em que todo aquele que nele crê será salvo, e o que não crer será condenado. É o que está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, as histórias de vergonha, de dor, de indignidade, de opressão, e etc., que os pais deixam, refletem de alguma maneira psicológica sobre a vida dos filhos, financeira, inclusive, né? Que herança estamos deixando para os nossos filhos? Nós temos que ter a perspectiva que somos responsáveis por administrar a nossa vida de maneira que Deus seja glorificado e a nossa família seja edificada. Esse é o ensino das Escrituras. Deus sendo glorificado em nossas atitudes, em nossas crenças, em nossos valores, e a nossa família sendo edificada através desses mesmos valores e atitudes. E talvez eu esteja falando para muitos aqui que receberam uma herança má dos seus pais. Não, a história não precisa continuar assim. Você pode mudar essa história. A decisão agora está em suas mãos. A responsabilidade é toda sua agora. Você pode mudar isso através da fé em Jesus. A cura para você, a cura para todos nós em Jesus. Isaías capítulo 53 diz que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. E quando nós depositamos a nossa fé nele, exatamente isso que está dizendo, não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Então Deus nos absolve, nos livra de condenação através da fé em seu Filho, que é o justo. Ele, sendo justo, entregou-se por nós, os injustos. E quando cremos nele, então somos justificados por Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz quando escreveu aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, quando ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu exatamente para conseguir conquistar essa vitória para nós. A absolvição no julgamento de Deus. E todo aquele que nele crê é absolvido, porque é justificado por Deus através da justiça de Cristo. O maior pecador de todos os tempos. Nos versículos de 25 a 26, nós vemos que Acabe foi o maior pecador de todos os tempos. Pelo menos da sua geração, né? Do seu povo, dentre o seu povo naquele período histórico. Acabe superou todos eles, todos os pecadores, diz o versículo 25. Ele pecou mais do que todos. Diz o versículo 25: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Veja só, né? O maior pecador de todos os tempos dentre o seu povo. Ninguém superou Acabe no pecar. Ele se deixou contaminar pela idolatria dos cananeus, né? E lembrando que Deus havia decretado justiça contra os cananeus exatamente por causa das maldades deles. Israel seria o povo usado para justiçar os cananeus por mandado, por ordem de Deus. Muitas vezes as pessoas querem julgar a Deus, né? Mas que Deus é esse que mandou matar? Mandou matar um povo cruel, que matava do tipo Jezabel, né? Matava daquele jeito, com injustiças, com perversidades horríveis, crueldades. Nós vemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 15, versículo 16, que Deus disse para Abraão: olha, depois de muito tempo, a sua geração vai voltar para cá, porque ainda não foi alcançada a medida das iniquidades dos amorreus, que eram os cananeus. Então Deus estava esperando que a medida de justiça dos cananeus chegasse numa medida de juízo, e chegou. E quando chegou, Deus levantou Israel para exatamente tomar posse da terra deles e justiçar eles, executar juízo sobre eles.
Então isso veio da parte de Deus, que é soberano, que é dono dos céus e da terra. Ele pode decidir o que fazer com quem quiser, mas não decide isso aleatoriamente, ele tem critérios. Eu estava esperando que a medida, a estatura das iniquidades dos amorreus alcançasse o seu auge, e alcançou. Ele faz isso conforme a sua justiça, conforme a sua onisciência, conforme a sua onipotência, onipresença. Ele sabe todas as coisas, conhece perfeitamente o coração dos homens, e quando ele julga alguém, ele julga como um justo juiz. Mas nós vemos que Acabe aborreceu o Senhor mais do que todos os homens, todos os outros homens, dentre a sua geração, dentre a sua história. Ele aborreceu mais ao Senhor, porque a sua mulher o instigava para fazer o mal. Jezabel foi uma esposa que marcou a história pela sua crueldade e por atrapalhar, derrubar a vida de seu marido. Um marido que era frágil, né? Dizem que a mulher é sexo frágil. Nesse caso aqui, foi o Acabe. Mas no princípio nós vimos que Deus tinha criado a esposa para ser ajudadora, companheira, amiga. Foi por isso que Deus tomou a decisão de criar Eva para Adão, né? Para que ela fosse ajudadora, estivesse adjunto dele na administração da vida do planeta e na própria vida deles, estivessem trabalhando juntos. Nós vemos que Acabe era um homem sem criatividade até para pecar. Foi preciso uma professora de pecados para ele, Jezabel. É a melhor instrutora da história. A esposa de Acabe, Jezabel, o ensinou a pecar. O que faltava em Acabe de criatividade para pecar, sobrava em Jezabel. Ela conseguiu que ele tivesse o diploma de o homem mais pecador do mundo. Conseguiu fazê-lo extremamente desagradável a Deus. Das esposas cristãs esperam, entretanto, que elas sejam amigas, amáveis, boas donas de casas, mestras no bem, conforme Paulo ensinou escrevendo a Timóteo, a Tito e também o apóstolo Pedro na sua primeira epístola no capítulo 3, de forma que estas ganhem seus maridos até mesmo sem palavras, que estas consigam ministrar até mesmo em silêncio, devido ao seu testemunho, devido à sua fé em Deus. Os versículos 27 a 29, até que enfim Elias conseguiu uma conversão. Mas era arrependimento sincero? Era mesmo arrependimento? Ele estava realmente sendo verdadeiro? Ou será que era apenas por medo? Parece que Acabe agia daquela forma, não era por maldade, né? Mas por fraqueza mesmo. O homem tinha uma fraqueza de caráter, era débil no seu caráter, na sua personalidade. Mas conversão sincera traz consigo mudança de vida, de arrependimento, de novas atitudes. Parece que no capítulo 22 isso se demonstra totalmente diferente. Demonstra que Acabe não tinha realmente intenções de arrependimento, de mudança. Ele continuava sendo o mesmo pecador, o maior pecador de todos os tempos. Então, naquele momento histórico, naquele momento que ele se rasga suas vestes, dramatiza um arrependimento, houve uma trégua da parte de Deus. Aí entram as misericórdias de Deus, e teve 3 anos de paz. Depois de 3 anos, veremos no capítulo 22, ele começa a fazer as mesmas besteiras de sempre. Ele começa a demonstrar o seu caráter frágil, demonstrar que realmente não tem caráter. Então o profeta deixará claro no capítulo 22, a sentença vai se cumprir. E de fato nós veremos no final, nos próximos vídeos, que a sentença se cumpre. Então nós vemos aqui que Deus é misericordioso e dá uma trégua, né? Dá um tempo para Acabe, para ver se realmente ele mudou do seu comportamento, né? Ou para revelar dentro do tempo, já que Deus já sabia todas as coisas, né? Para revelar dentro da história, dentro do tempo, que Acabe não tinha mudado nada. O seu arrependimento não foi verdadeiro, ele não foi sincero. 3 anos depois ele começa a fazer bobagem de novo, veremos no capítulo 22. Então, é assim, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Deus é misericordioso e chama-nos ao arrependimento. Deus quer que nós nos arrependamos do nosso pecado. Deus quer nos perdoar, Deus quer nos sarar, Deus quer transformar a nossa vida. E basta nós sermos sinceros que isso acontece. Ele opera em nossas vidas. Acabe não pôde experimentar isso, porque nunca se arrependeu de verdade. Então a graça de Deus é para nós usarmos dela.
não para abusarmos. Tem muita gente que pensa, não, a graça, Deus perdoa tudo, Deus é misericordioso, mas também Ele é justiça. Ele dá-nos um tempo, Ele conhece o nosso coração. Se não formos sinceros, Ele sabe todas as coisas. Que você se arrependa de verdade, entregue a sua vida a Jesus e Ele transforma realmente a sua vida. Ele apaga as suas transgressões, sara completamente as suas emoções, sara completamente todo o teu ser. Em nome de Jesus, creia e seja salvo.